pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse morcego super fofinho de amigurumi. Ele é bem facinho de fazer, então antes da gente começar já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Eu vou usar esse fio cinza, ele é 100% algodão e tem um tex de 400. Junto com esse fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros, vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí na casa de vocês com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo anel mágico, então eu faço um Ezinho, ó, com o fio e seguro bem aqui onde um fio cruza com o outro. Eu já deixo tracionado o fio que vem do novelo aqui no meu dedo, né, e aqui na minha mão, e a pontinha aqui pra baixo. Insira a agulha aqui no centro e laço esse fio que está tracionado no meu dedo de frente para trás e puxo por dentro do buracão. Fico com uma laçadinha na agulha, laço mais uma vez e tiro aqui de dentro dessa laçada que já está na minha agulha. A gente já fez o anel mágico e agora eu vou pôr 6 pontos baixos aqui dentro. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no buracão, traz o fio de trás para frente, fica com 2 laçadinhas na agulha, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5 para ter um total de 6 pontos nessa carreira. Tenho 6 pontos baixos, vou puxar aqui a pontinha para fechar o anel mágico. Então, a gente puxa até o primeiro ponto e encostar no último. Não precisa puxar muito por enquanto, depois que a gente fizer a próxima carreira, a gente puxa até fechar completamente. Agora, na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho. E faço dentro do mesmo espaço 2 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro e agora eu tô fazendo o segundo. E depois a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto que eu tenho na base. Nós temos 6 pontos na base, a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos, tá? Para cada ponto, 2 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou soltar aqui a minha laçadinha e puxar até fechar completamente o anel mágico. Então, a gente puxa essa pontinha aqui do fio de início. Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, então eu dou sempre um nozinho bem rente, que é para não correr o risco do anel mágico abrir. E eu já vou colocar o marcador de ponto aqui no último pontinho dessa carreira. O marcadorzinho serve para a gente saber exatamente aonde termina e aonde começa cada uma das carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 3, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo, a gente faz um aumento. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto da base. E agora, a gente vai seguir repetindo essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Vão ser 6 vezes no total, tá? Um ponto baixo num ponto e no próximo ponto um aumento. A gente faz até chegar no marcador. A gente finaliza a terceira carreira com 18 pontos baixos. E na quarta carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, sem nenhum aumento. Na carreira de número 5, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. E agora, a gente precisa fazer 7 correntinhas, tá? Para fazer a correntinha, a gente laça o fio e puxa aqui por dentro da laçada da agulha. Laça o fio e puxa por dentro da laçada da agulha. A gente precisa ter 7 correntinhas no total. Fiz as minhas 7 correntes e agora eu vou voltar a partir da segunda correntinha fazendo pontos baixíssimos. Eu gosto de usar esse gominho que tem aqui atrás da corrente, ó. Esses gominhos, tá vendo? Essa terceira alcinha. Se vocês preferirem, pode pegar aqui a alcinha da frente também, tá? Eu só acho que o acabamento fica mais legal quando a gente pega aqui atrás o gominho da correntinha. Então, a gente volta a partir da segunda fazendo 6 pontos baixíssimos. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente insere aqui na base, a agulha, né? Insere a agulha na base, traz o fio e passa por dentro da laçada direto, ó. Passei por dentro das 2 laçadinhas que estavam na minha agulha. Inseri aqui na base, trago o fio direto por dentro das 2 laçadinhas da agulha.
tá? É assim que faz o baixíssimo. A gente precisa fazer 6 no total. Agora, a gente já fez a primeira perninha e eu vou seguir fazendo 9 pontos baixos. Um para cada ponto da base normalmente. Fiz os 9 pontos baixos, vou subir mais uma vez 7 correntinhas. Tenho as 7 correntinhas, volto a partir da segunda fazendo 6 pontos baixíssimos. Eu vou pegar aqui no gominho de trás. E agora a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem pular nenhum pontinho. Na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos e aqui, ó, nesse ponto, antes da perninha, a gente faz um aumento. E agora, a gente tem que seguir a sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Então, a gente pula aqui a perninha, vem aqui pra frente dela e acha o próximo ponto baixo, ó, ele tá bem aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo, logo depois da perninha, sem pular nenhum ponto baixo da base. E esse ponto baixo que a gente vai fazer agora, ele tem que ser bem apertadinho. Então, ó, puxa o fio e faz esse movimento aqui com a agulha, tracionando bem o fio aqui, porque daí ele aperta, tá? E agora eu faço aqui o meu ponto baixo. Esse ponto tem que ficar bem apertadinho para não ficar buraquinho aqui onde tá a perninha. Fiz um, vou fazer o segundo, no próximo espacinho da base. E agora eu vou fazer o meu próximo aumento. E a mesma coisa a gente vai repetir quando chegar aqui desse lado, tá? A gente vai trabalhar mais 2 pontos baixos, um aumento logo aqui antes da perninha. E aí, a gente vem aqui pro próximo ponto baixo, sem pular ele, e continua a sequência, né? 2 pontos baixos e um aumento. Lembra de fazer esse ponto baixo aqui bem apertadinho para não ficar buraquinho na perninha. Então, é só seguir a sequência. 2 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 7 até a carreira de número 13, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, sem nenhum aumento, tá? São só carreiras retas, da carreira de número 7 até a carreira de número 13. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando eu terminar. Eu já fiz as minhas carreiras retas e agora na carreira de número 14, a gente vai começar a fazer as diminuições no trabalho. A sequência dessa carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz os meus 2 pontos baixos e agora a gente vai fazer junto a diminuição. A gente precisa inserir a nossa agulha pegando a alcinha da frente do próximo ponto da base e sem tirar, a gente faz a mesma coisa pegando a alcinha da frente do ponto seguinte também. Então, nos 2 próximos pontos da base, a gente pegou só a alcinha da frente. Eu laço meu fio e vou tirar aqui primeiro só das 2 alcinhas. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Então, a gente fez a primeira diminuição no trabalho. E agora eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar lá no marcador. Na carreira de número 15, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, eu faço um ponto baixo. Não tem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Vão ser 18 pontos no total. Eu finalizei a carreira de número 15 e já coloquei enchimento aqui dentro da peça, tá? Eu gosto de pôr bastante enchimento até a peça ficar bem estruturada, tá bom? Ela fica bem cheinha. Então, eu aconselho que vocês coloquem também, porque daí o formato, né, que a gente fez aqui, ele fica bem definidinho, bem direitinho. Então, podem pôr bastante enchimento. E agora, na última carreira, que é a carreira de número 16, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo, a gente vai fazer uma diminuição. E vai ser essa a sequência da carreira, um ponto baixo e uma diminuição, a gente finaliza com 12 pontos baixos. E depois que a gente finaliza a carreira de número 16, a gente pode cortar o fio, não precisa deixar uma ponta muito grande. Então, eu corto aqui e vou puxar essa última laçadinha.
Coloca bem a fibra pra dentro e pra arrematar essa pontinha aqui do fio, eu gosto de ir passando, ó, só na alcinha de trás do ponto. Então, eu pego aqui a alcinha de trás e passo a pontinha do fio. Vou pro próximo, pego aqui a alcinha de trás e passo a pontinha do fio. Eu vou fazer isso por uns 4 pontinhos, tá? E agora esse excesso aqui do fio, eu vou pôr aqui pra dentro do corpinho, tá? Não tem problema, porque a gente vai costurar depois a cabecinha e aí ela fica escondidinha aqui dentro. Eu já fiz a cabecinha do morceguinho, tá? Eu vou deixar na tela pra vocês a receita, porque basicamente é tudo que a gente já fez aqui nesse corpinho, tá? Então eu não vejo necessidade de fazer de novo carreira por carreira com vocês. O importante é que aqui a gente vai precisar colocar os olhinhos. Os meus olhinhos eu coloquei entre as carreiras de número 7 e número 8 e tem 5 pontos baixos de distância entre eles, tá? Eu vou deixar escrito tudo bem certinho, então eu usei uns olhinhos de 6 milímetros, aquele que tem a travinha de segurança. Então eu coloquei os olhinhos aqui e por trás eu já deixei preso, né, com a travinha de segurança. Fora isso, a gente vai começar aqui com as sequências de aumentos, depois a gente vai fazer algumas carreiras retas e depois a gente vai seguir uma sequência de diminuições. E quando a gente finalizar aqui, a gente corta o fio deixando um espaço para fazer a costura, tá? O meu tá até muito grande, pode deixar mais ou menos uns 20 centímetros que é suficiente. E aí puxa a laçadinha e não precisa passar arrematando o fiozinho aqui, porque a gente vai usar a pontinha para fazer a costura. Ah, e outra coisa, já coloquem enchimento também, tá? Podem colocar bastante enchimento, ó, a minha fica bem durinha, bem estruturada. O enchimento a gente tem que pôr até a gente sentir que a peça ficou bem estruturada no modelinho, né, no formato que a gente quer. Então, vocês façam a cabecinha de vocês pra gente continuar o trabalho juntos. Agora a gente vai fazer as orelhas, então a gente começa fazendo o nozinho corrediço. Deixe uma pontinha de fio um pouquinho mais comprida, porque vai ser essa pontinha que a gente vai usar para fazer a costura, tá? Então deixa assim uma sobrinha e a gente vai fazer o nozinho corrediço praticamente do mesmo jeito que a gente faz o anel mágico, ó. A gente faz um ezinho aqui com fio, insere a agulha aqui no centro, laça o fio e traz por dentro da laçada. E aí a gente puxa aqui a parte de baixo para ajustar. Depois que a gente tem o nó corrediço, a gente vai fazer 5 correntinhas. Então, a gente laça o fio e traz direto por dentro da laçada que tá na agulha. Fiz as 5 correntes, agora eu volto a partir da segunda, fazendo pontos baixos. Eu vou continuar usando o gominho aqui de trás da correntinha, tá? Então, eu vou pegar a terceira alcinha e vou voltar fazendo pontos baixos, vão ser 4 pontos baixos no total. Cheguei aqui no final da carreira, a gente faz uma correntinha e vira o nosso trabalho. A gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. E nessa próxima carreira, que é a segunda, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. Então, para cada ponto que eu tenho na base, eu faço um ponto baixo. Eu não considero a primeira correntinha como um ponto, então eu já vou inserir a minha agulha aqui, ó, no primeiro pontinho e fazer o primeiro ponto baixo. Vou pro segundo e faço o segundo ponto baixo. Vou aqui pro terceiro, faço o terceiro ponto baixo. E aqui no último, e faço o último ponto baixo. Faço uma corrente e viro o trabalho novamente. No primeiro pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma diminuição nos próximos 2 pontos. Vai ser um pouquinho diferente essa diminuição. A gente insere a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto da base e traz o fio lá de trás para frente. Mantém ele na agulha. Insere no próximo, pegando as 2 alcinhas também, traz o fio lá de trás para frente. A gente fica com 3 laçadas na agulha, eu vou laçar e tirar das 3 de uma vez. Então, foi assim que eu fiz a diminuição. E agora aqui no último pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E nos próximos 2, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu trago o fio lá de trás para frente, vou pro próximo ponto, trago o fio de trás para frente, laço e tiro das 3. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. E nesses 2 pontos, que são os únicos que eu tenho na carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Então, traz o fio de trás para frente, insere na próxima, traz o fio de trás para frente, laça e tira todos. E vou fazer aqui uma última correntinha
pode cortar deixando um espacinho só o suficiente para fazer o arremate, tá? Para esconder a pontinha do fio. E puxa aqui a laçadinha. Agora eu passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio de finalização, tá? O fio que a gente começou é esse maiorzinho que tá aqui pra baixo. Esse fio aqui é o que a gente finalizou a orelha. E pelo lado de trás, eu vou ir escondendo esse fio por dentro de alguns pontinhos. Então, eu vou passando, ó, pegando o pontinho aqui, o fiozinho, pra esconder o fio. Não puxa muito pra não repuxar aqui a pontinha da orelhinha. Vou passar por mais alguns pontinhos. E aí, pode cortar bem rente, tá? Então, pega a tesourinha e corta aqui bem rente, que essa pontinha já fica escondidinha. Então, a gente fez uma orelhinha e agora a gente precisa repetir o processo para fazer mais uma exatamente igual a essa, tá? Então, vocês voltem um pouquinho o vídeo e façam mais uma orelhinha, porque nós vamos precisar de duas. Eu já deixei as minhas duas aqui prontinhas. Agora, para fazer as asinhas, a gente vai iniciar fazendo 8 correntinhas. Deixem também uma pontinha de fio mais longa aqui embaixo para a gente usar ela para fazer a costura depois, tá bom? Então, deixa a pontinha e aí a gente faz 8 correntes. Agora, a gente vai vir na quarta correntinha, contando aqui da agulha para baixo. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4 e nessa corrente aqui a gente vai fazer um ponto alto, tá? Eu contei 4 correntinhas a partir da agulha, então a gente vem da agulha para baixo. 1, 2, 3, 4. Na quarta, nós vamos fazer um ponto alto. Para fazer o ponto alto, a gente faz uma laçada, insere aqui na base, laça o fio, traz aqui para frente. Aí a gente fica com 3 pontos com 3 laçadas na nossa agulha. Laça, tira das 2 primeiras e laça e tira das 2 últimas. A gente fez o primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntes e mais 2 pontos altos sem pular nenhum pontinho da base. Então, eu laço, venho aqui para a próxima correntinha da base e faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto da base. Faço mais 2 correntes. E nos últimos 2 pontinhos aqui que sobraram, eu vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto da base. Cheguei aqui no fim da primeira carreira, eu vou fazer 2 correntes e virar o meu trabalho. Essas 2 correntinhas, elas já vão contar como o primeiro ponto alto, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto da base e faço mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço outro ponto alto. E agora eu cheguei aqui, ó, no buraco das correntinhas, no buracão. E dentro desse buracão, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Toda vez que a gente chegar nesse buracão, a gente vai fazer dessa forma, tá? Um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Então, eu tenho 2 aqui na carreira de baixo, eu vou fazer 2 aqui. 1 e agora o segundo. E eu chego novamente no buracão, então a gente repete o que a gente fez aqui. Toda vez que for buracão, a gente faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui no próximo ponto da base. E no último ponto da carreira, a gente vai trabalhar um aumento, então vão ser 2 pontos altos. Então, eu pego aqui no pezinho do ponto e faço 2 pontos altos. E a gente vai seguir repetindo tudo que a gente fez aqui nas próximas carreiras, tá? O que acontece aqui é que cada carreira que a gente sobe, a gente aumenta um ponto. Nós sempre vamos aumentar 2 pontos por bloquinho. Por exemplo, aqui ó, no bloquinho de baixo, a gente tinha 2 pontos altos. Nesse bloquinho aqui de cima, a gente tem 4. No próximo bloquinho, a gente vai ter 6. E no próximo, a gente vai ter 8, tá? Então, esses aumentos, eles vão acontecer para todas as carreiras. Então, agora o que a gente vai fazer é só repetir o processo. A gente sempre vai aumentar um ponto de cada lado
E aí, a gente vai fazer esse aumento aqui do buracão, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, tá? É só a gente repetir esse processo até ter um total de 6 carreiras. Então, eu já tenho aqui as correntes, eu já começo fazendo aqui o primeiro aumento. Fico com 2 pontos altos, né? Porque as correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto aqui da base. Chego no buracão, faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Agora, um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base novamente. Cheguei no buracão, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E agora eu faço um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. E no último ponto sempre vai ser um aumento. Então, aqui no último eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, sigam repetindo esse processo a volta toda, tá? A gente sempre vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto que a gente tem na base. E toda vez que chegar aqui no buracão, a gente faz um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A gente sempre começa com um aumento e finaliza com um aumento também. Eu vou terminar minha peça e já volto com vocês, tá? A gente tem que trabalhar mais 3 carreiras para ter um total de 6. Finalizei aqui o meu trabalho, cortei o fio e puxei a laçadinha, tá? Agora a gente esconde a pontinha, já passei a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E agora eu vou esconder essa pontinha aqui atrás, ó, do lado do avesso da última carreira, tá? Só pra esconder mesmo e a gente cortar o excesso, que a gente não vai precisar desse pedacinho. Então, eu passo a minha agulha para alguns pontinhos. Vou passar por mais um pouquinho só para garantir que ele não vai se soltar. E agora, ó, dou uma puxadinha aqui e vou cortar o excesso bem rente. Eu coloquei esse marcadorzinho de ponto só pra gente saber aonde que a gente vai prender depois na hora de fazer a costura, tá? É só vocês contarem a 6ª correntinha. Então, a gente pula aqui o nozinho, que é onde tá saindo o nosso fio aqui de início. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª, a gente põe um marcadorzinho. Só pra hora que a gente for prender essa asinha no amigurumi, a gente ter esse pontinho aqui como referência, tá bom? E aí, vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente vai começar a fazer a montagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é costurar a cabecinha. Deixa eu cortar um pouquinho esse fio que tá muito grande. E eu já vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta também. Ó, passei a agulha de tapeçaria aqui na cabecinha. Agora, a gente pega o corpinho, a gente precisa posicionar as perninhas com os olhinhos, né? Pra deixar tudo retinho aqui virado pro lado da frente. Então, eu coloco aqui, mais ou menos na posição que eu quero. Vejam o lado que vocês acham que vai ficar melhor. E aí, a gente vai fazer essa costura. É uma costura bem simples, porque a gente tem 12 pontos baixos, tanto aqui na cabeça quanto aqui no corpinho. Então, o que a gente precisa fazer é só ir laçando os pontinhos, ó. Então, eu venho aqui o meu fio tá saindo aqui da cabecinha, eu venho aqui na base, laço os 2 pontinhos do fio e puxo. Volto aqui pra cabecinha. No próximo ponto, laço as 2 pontinhas do fio e puxo. Prendam 1 ou 2 pontinhos e dê uma olhada se ficou retinho, tá? Porque senão fica torto. Antes de terminar de prender tudo, vai sempre olhando. Então, é assim que a gente faz essa costura, que ela é bem facinha de fazer. Então, eu tô aqui na cabeça, venho aqui pro próximo ponto da base, laço as 2 alcinhas do ponto. E puxo o meu fio. Vou pra cabecinha, no próximo ponto, laço as 2 alcinhas e puxo meu fio. Conforme a gente vai fazendo a costura, vai ficando mais apertadinho, mas aí é só vocês irem dobrando assim o amigurumi que vocês conseguem pegar os pontinhos, tá? Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Já prendi toda a cabecinha, cheguei aqui no fim, eu gosto de dar um nozinho, então eu já fiz o último pontinho, eu vou pegar aqui, ó, só uma alcinha
de algum ponto bem pertinho de onde está o meu fio. Passo a minha agulha e antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro, ó, da alcinha. Pode ajustar bem esse nozinho para ele ficar bem apertadinho. E agora a gente joga lá pra dentro da cabeça. Então, eu entro aqui, ó, num espacinho de ponto qualquer. E jogo lá pra dentro e saio aqui embaixo num espacinho de ponto qualquer. Pode puxar bem que esse nozinho que a gente fez, ele entra pra dentro da cabecinha do amigurumi, tá? E aí, a gente esconde a pontinha do fio, passando aqui, ó, no Vzinho de alguns pontinhos. Então, bem aqui pertinho da onde tá saindo o meu fio, eu já insiro aqui no Vzinho do ponto, ó. Vou passar aqui 2 pontinhos, puxo. Não pode puxar muito, só até esconder o ponto, porque senão repuxa o trabalho. Vou inserir a minha agulha e sair aqui em outro buraquinho de ponto. Puxa só até esconder o fio. E eu vou passar mais uma vez no Vzinho de 2 pontinhos, ó. Pode ser 2, 3 pontinhos, quanto vocês quiserem, tá? Puxa a agulha só até esconder o fio. Vou jogar mais uma vez lá pra dentro, sair em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E eu vou cortar aqui bem rente esse excesso de fio. Eu já costurei uma orelhinha e agora a gente vai costurar a outra junto, tá? Eu usei como base para posicionar a orelhinha a carreira aqui dos olhinhos, ó. Se a gente prestar bem atenção, os meus olhinhos, eles ocupam essas 2 carreiras. Então, eu peguei essa linha aqui, ó, de cima do olhinho para posicionar a orelhinha, tá? Então, meu olhinho tá bem aqui, eu usei exatamente essa linha, ó, a primeira linha de carreira que passa em cima dos olhinhos. E foi aqui que eu posicionei a minha orelhinha. E aí, a gente só precisa achar a perninha e colocar bem retinha, ó, na mesma linha da perninha, tá bom? Pra saber. E depois a gente estica aqui em cima, aonde ela parar, já tá certinho, não precisa ficar mexendo muito. Mesma coisa desse lado, eu gosto de pôr um alfinetinho assim, ó, pra segurar, pra eu começar a fazer a costura pra não sair do lugar, tá? Então, eu tô aqui do outro lado, bem em cima da linha do olhinho. E aí, aqui em cima, eu coloquei outro alfinete. Já passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E aí, pra fazer essa costura, ela é facinho de fazer também. A gente só vai laçando alguns pontinhos. Então, logo aqui no primeiro, ó, eu vou pegar uma alcinha de algum ponto. Deixa eu tirar aqui o alfinete pra vocês conseguirem ver bem. Ó, eu não entro com a minha agulha lá dentro do amigurumi pra fazer a costura. Eu pego aqui por cima, ó, uma alcinha do ponto, tá? Pode ser uma, se conseguir pegar 2 assim, também pode, vai dar certo. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu não gosto de entrar com o alfinete lá na fibra, porque senão começa a sair fibra pra fora e o acabamento fica feio. Então, desse jeito, a costura fica bem perfeitinha. Então, eu laço aqui, pegando a alcinha do ponto. E agora eu passo aqui, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha que a gente tem aqui embaixo. Então, eu vou pegar a correntinha. Eu vou sempre fazendo uma espiral. Então, eu entro aqui, pegando a correntinha e ajusto. Vou aqui pra cima, na próxima carreira. Pego uma alcinha do ponto aqui da cabecinha, né, que é a minha base. Passo o meu fio, ó, pegando só uma alcinha do ponto. E laço a correntinha de novo aqui em cima na orelhinha. Pode puxar bem para ficar bem justinha a costura. Agora eu vou pegar mais uma, deixa eu até tirar já esse alfinete aqui, porque fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Pego aqui mais uma alcinha do ponto. A gente tem 4 pontinhos aqui na base, tá, gente? Na orelhinha. Então, a gente vai fazer 4 pontinhos para fazer a costura também, todos os pontos ficarem bem presos. E agora o meu último ponto, então eu laço aqui. Pego a alcinha do ponto. E laço aqui a última correntinha da orelhinha.
Vou dar uma olhadinha pra ver se ficou certinho. Sempre olhem antes de fazer o arremate, tá? Porque se ficou torto, a gente consegue refazer essa costura. Agora eu vou jogar lá pra dentro e sair num espacinho de ponto qualquer. Quando a gente tá trabalhando com a costura da primeira orelhinha, a gente sai num espacinho de ponto qualquer, ó. Eu inseri aqui o último pontinho e saí aqui no espacinho de ponto. E agora que eu tô trabalhando a segunda orelhinha, eu vou sair no mesmo espacinho. Então, eu vou sair no mesmo buraquinho de ponto onde já tá essa pontinha do fio. Então, eu venho aqui com a minha agulha e saio aqui, ó, no mesmo espacinho de ponto. Pode tirar a agulha, puxa bem aqui para esses dois fios ficarem bem firmes. Dei mais uma olhadinha, vê se ficou certinho. E pode dar 3 nozinhos nessas pontinhas, tá? Então, a gente pega as duas pontinhas. Eu sempre faço 2 nós sem apertar muito. E o terceiro nó eu aperto bem. Então, agora eu vou fazer o meu terceiro. Nesse sim eu aperto bem. Vou passar novamente a agulha de tapeçaria aqui na ponta. Eu já vou passar na pontinha dos dois fios, mas se vocês quiserem passar em um e depois passar em outro, também dá certo. E eu vou jogar isso aqui lá pra dentro do amigurumi. Então, eu venho aqui no mesmo espaço de ponta, onde tá saindo os meus fios, né? Que é onde tá o meu nozinho. Vou sair aqui embaixo, num espacinho de ponto qualquer. E eu vou puxar o meu fio junto com o nozinho e o excesso do fio, tudo aqui pra dentro da cabecinha, ó. O nozinho tá bem aqui, a gente puxa até ele esconder. E esse excesso aqui a gente pode cortar bem rente. Aí é só dar uma apertadinha, ó, que essa pontinha fica lá dentro da cabeça. Agora, a gente vai colocar a asinha, né? Então, eu vou passar a agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha, que é a pontinha de início do trabalho. Vou deixar o lado direito, que é a última carreira aqui do lado direito pra fora, tá? Vira aqui as costinhas, a gente vai posicionar desse jeito aqui, ó, como se fosse uma capinha. Olhem aqui a última carreira pra deixar ela pro lado de fora, né? Pra não ficar do avesso a última carreira, que senão fica feio. Ela que é a mais importante, que é a carreira de finalização, então ela tem que ficar pro lado de fora. E aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uma capa mesmo, ó. Eu vou passar o fio aqui pela frente do pescocinho do morceguinho. E onde eu coloquei o marcador de pontos, eu vou passar a minha agulha. Peguem 2 fiozinhos, tá? Porque se pegar um só, vai repuxar o ponto. Pode tirar o marcadorzinho de ponto, que a gente não precisa mais dele. Acerta certinho, coloca direitinho, bem posicionado aqui nas costinhas, ó. E aí, pode ajustar bem. Eu vou voltar o meu pontinho, o meu fio aqui pra esse lado e vou passar mais uma vez aqui na primeira correntinha, tá? Agora, vocês podem escolher se vocês querem prender essa parte aqui da asinha, né? No corpinho do nosso amigurumi, ou se vocês querem deixar soltinha. Eu prefiro prender. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou entrar com o meu fio aqui dentro da cabecinha do amigurumi. Bem aqui pertinho da onde tá, gente? Da onde ele tá saindo, senão fica feio o acabamento. E vou sair aqui embaixo, ó. Bem aqui na segunda carreira aqui de início. É só vocês posicionarem a asinha aqui nas costinhas bem certinha, ó, bem retinha. E aí, a gente vai fazer um pontinho aqui na última carreira. Então, eu vou sair com o meu alfinete aqui. Se vocês não conseguirem sair direto, vocês podem fazer um atalho. Então, o que a gente faz? A gente sai aqui no meio, num espacinho de ponto. Puxa todo o fio, pode ajustar bem. Vou entrar mais uma vez. Aí, eu entro aqui no mesmo espacinho de ponto e eu vou sair aqui embaixo. Onde eu quero. Agora, eu desço aqui a capinha, coloco ela bem certinha, bem retinha. E eu vou dar um pontinho aqui embaixo, ó. Então, meu fio já tá aqui, eu vou laçar um pontinho. Saio aqui no outro. Dou uma ajustadinha aqui embaixo. Eu vou laçar uma alcinha aqui do ponto.
Não precisa puxar muito, tá? Volto aqui pra cima, pego o outro e jogo lá pra dentro do trabalho. Vou sair aqui na frente, na barriguinha, pra fazer o arremate do fio. Não precisa puxar muito, porque é só pra dar uma seguradinha aqui atrás, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. E do mesmo jeito que a gente fez o arremate do pontinho quando a gente fez a costura da cabecinha, a gente vai fazer agora. Então, eu vou passar aqui na alcinha do ponto, pegando por 2 pontinhos. Puxa só até esconder, vou entrar, sair em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E desse lado aqui eu também vou passar pela alcinha de mais 2 pontinhos. Então, eu pego aqui o Vzinho do ponto. Passo a minha agulha, puxo só até esconder. E o excesso eu vou jogar lá pra dentro e cortar. Então, eu vou jogar aqui, saio aqui no outro lado. Meu fio já tá pequenininho. Passo na minha agulha e puxo ele pra cá. Esse excesso é só cortar bem rente. Pra finalizar agora, a gente vai fazer o dentinho aqui do morcego, tá? Eu vou fechar aqui a minha asinha e vou colocar um alfinete só pra não me atrapalhar. Então, eu vou fechar assim, ó. E prender aqui com um alfinetinho. Só pra não me atrapalhar por enquanto. E agora, a gente vai pegar um fio branco. Passei na minha agulha de tapeçaria um pedaço de fio branco dividido no meio, tá? É o mesmo fio que eu usei para fazer o amigurumi, a única diferença é que eu dividi no meio. Então, a gente distorce um pouquinho o fio. No meu caso, o meu fio tem 4 cabos, então eu vou dividir 2 para cada lado, ó. Então, a gente puxa e divide assim o fio. Então, eu tô usando 2 cabinhos só. No meu caso, que tem 4, né? Eu não sei se o de vocês também tem 4, ou se tem 5, ou se tem 3, mas só precisa dividir para ficar um pouquinho mais fino. Ou se você tiver um fio branco mais fino, daí nem precisa dividir, é só pegar o fiozinho mesmo branco que fica até mais fácil. E o que a gente vai fazer é só uma finalização aqui, fazendo um dentinho no morceguinho. Então, a gente vai marcar o meio. Eu gosto sempre de marcar com um alfinetinho. O meio do meu amigurumi é mais ou menos por aqui, ó. E a gente vai usar exatamente essa carreira logo abaixo do olhinho, tá? O meu olhinho tá ocupando essas 2 carreiras, a gente vai fazer o bordadinho na carreira que tá bem embaixo delas. É só a gente pular, então, aqui no caso, ó, ele tá bem aqui no meio, eu vou pular um pontinho pra cada lado, tá? Vou deixar 3 pontos centrais, vou entrar aqui por trás num espacinho de ponto qualquer. Aqui na frente, o meu meio tá bem em cima de um ponto baixo, então eu vou vir um pontinho pro lado. Saio aqui com a minha agulha. Puxo o fio, deixo uma pontinha aqui atrás pra gente dar um nozinho depois. E entra logo aqui em cima, ó. Então, a gente sai num pontinho e já entra logo em cima dele, no mesmo pontinho. Daqui eu já jogo pro próximo, que é o do outro lado. Saio aqui no espacinho de ponto, não preciso mais desse alfinete. Puxo aqui só até ajustar. E aqui de cima, ó, a gente só leva aqui pra baixo. E já joga aqui pra trás, ó, nessa pontinha, no mesmo espacinho de ponto. E aí, a gente já tem os dentinhos do nosso morceguinho. Aqui atrás, a gente vai fazer 3 nozinhos e esconder o excesso dentro da cabecinha, do mesmo jeito que a gente fez aqui com a orelhinha, tá bom? E olha como ficou bem fofinho o nosso morceguinho de amigurumi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O meu morceguinho fica medindo 9 centímetros de altura, mas esse tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo que é para vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo para eu fazer aqui no canal, deixa pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!